Diante da situação que estamos passando devido ao coronavírus 19, né, essa pandemia que assombra hoje todo o planeta, o isolamento social se faz necessário e, infelizmente, a gente não pode estar junto dentro da sala de aula. Mas, a partir de hoje, estaremos gravando uma sequência de vídeos para que vocês possam, aí da casa de vocês, acompanhar toda a disciplina de geografia e assim a gente poder dar continuidade ao nosso ano letivo. E o tema da nossa aula de hoje é a climatologia geral. Veja, climatologia geral é um tema da geografia muito divertido, muito interessante, porque são de situações que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, que a gente vê no nosso cotidiano. E esses vídeos sobre a climatologia geral, eles vão estar divididos em três partes. Na primeira parte falaremos sobre a climatologia de uma forma geral, os conceitos básicos e falamos também sobre os elementos do clima. Na segunda parte falaremos sobre os fatores climáticos e, por último, sobre a circulação geral da atmosfera. Então vejam, o que é a climatologia? É importante que a gente entenda que climatologia e meteorologia são coisas totalmente diferentes e são de áreas diferentes. A meteorologia, que faz a previsão, é da área da física. A climatologia é da área da geografia. E a climatologia, ela vem estudar qual a relação do clima, dos fenômenos climáticos em relação à sociedade. Esses fenômenos climáticos, eles estão relacionados e impactados. Lembre-se, é a ciência, não, homem, sociedade, natureza. Logo, tudo aquilo que influencia o cotidiano, também da dia. Que a climatologia é a ciência, classifica os climas, investigando seus fenômenos e climatologia. Nós vamos entender que é essa, de que maneira esses fenômenos climáticos impactam na questão de na economia, na produção agrícola, enfim, diversos setores da sociedade. E quando a gente fala sobre clima, evidentemente que tem que falar sobre deixa você ouvindo falar sobre aquela coisa que envolve a Terra. E a camada de gases está presa à Terra por meio da atmosfera. Então a atmosfera nada mais é que um composto que se mantém sobre a superfície terrestre gravitacional. Sim, se for perguntar, tá, bem, e para que é que serve essa atmosfera? Para que serve essa camada de gases? Alguns objetivos ou algumas importâncias da atmosfera para a vida da sociedade. Por exemplo, do impacto de corpos celestes, como é o caso dos meteoritos. O que são meteoritos? Aqueles rochas na construção da nossa Via Láctea, na construção da nossa Terra, que vagam pelo espaço sideral e constantemente esses fragmentos de rochas, eles estão entrando em contato com a nossa atmosfera. Então, antes de chegar até a superfície, esses fragmentos de rochas, eles começam a se desfazer, se desagregar. E essa desagregação acontece graças à atmosfera. Por a atmosfera impedindo a imediata irradiação para o espaço. É aquele chamado efeito estufa. Vejam, a atmosfera, ela primeiro impede que uma grande quantidade de raios ultravioletas ultrapasse e chegue até a Terra. Então ela serve como uma barreira protetora. Aqueles raios solares que conseguem ultrapassar a atmosfera, eles são refletidos. A Terra tem uma capacidade de refração da luz, de refletir a luz, que nós chamamos essa capacidade de albedo. O que é o albedo? A capacidade que a Terra tem de refletir a luz. Tá?
E aí a Terra luz, e quando essa luz vai indo para o espaço, a própria atmosfera faz que a luz e o calor seja mantido dentro da nossa própria atmosfera. Então, ela serve barreira para que esses raios não entrem em grande quantidade. Esses raios que ao serem refletidos pela Terra, eles também para que a Terra se mantenha aquecida, faz aquele chamado é que a vida na Terra, nós temos na Terra, a gente pode dividir essa atmosfera em algumas partes, em algumas camadas. Aqui nesses 6 mostra as diversas camadas que a Terra possui, que a nossa atmosfera possui. De baixo para cima, da mais alta camada, nós temos a atmosfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Claro, evidente que tem uma dessas camadas que é a mais importante. Que camada seria essa? A troposfera. Por que a troposfera? Esta é a camada que está mais próxima da gente, porque essa é a camada onde acontece meteorológica que impactam diretamente a nossa vida e o nosso cotidiano. Então, essa chamada de troposfera, ela é uma camada que vai até 20 quilômetros de altitude, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, a maior concentração dos gases da atmosfera está realmente dentro dessa camada, é onde nós temos a umidade atmosférica, 99% da umidade atmosférica, que a gente vai ver mais à frente, que compõe os tipos climáticos, está dentro dessa camada. E essa camada funciona assim: quanto mais alto eu vou, mais frio eu fico. Quanto mais alto eu vou, mais frio eu fico. E é importante que a gente lembre dessa informação, porque mais à frente, quando falarmos sobre fator climático, tem um fator que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A maior parte da vida atmosférica está, evidentemente, dentro da troposfera. Aqui eu tenho outras camadas que eu vou trazer para vocês apenas a fim de conhecimento, de curiosidades. Mas lembre-se, quando a gente falar sobre a climatologia geral, devemos nos atentar e nos prender à troposfera. Vejam só, conhecimento, tá? A estratosfera, 50 quilômetros de comprimento. A camada de ozônio é onde nós temos a camada de ozônio, o O3, responsável pela absorção dos raios ultravioletas. Lembra que a gente falou qual a importância da atmosfera, e uma dessas importâncias é impedir que esses raios ultravioletas entrem em grande quantidade. Bom, quem sabe por bloqueio dos raios ultravioletas é aí a camada de ozônio que está na estratosfera. É uma região de baixa umidade, é uma região de ventos horizontais, é uma região um tanto quanto quente. Lembre-se, se ela consegue reter os raios ultravioletas, evidentemente a região vai ter uma temperatura um pouco maior. Então, quanto mais alto, mais quente. Diferente da troposfera lá atrás, que a gente dizia que quanto mais alto, mais frio. Outra camada é a mesosfera. É 50 a 85 km de altitude. Tem também ela de atmosfera superior. Também tem uma baixa densidade, uma baixa capacidade de retenção de calor, diferente da camada anterior, onde é a camada de ozônio, e as temperaturas aí são extremamente baixas, chegando a 90 graus Celsius. Então veja que interessante já é a atmosfera. Nós temos uma parte que é a troposfera, onde quanto mais frio, nós temos a estratosfera, que é quente, porque ela tem uma camada chamada de camada de ozônio que retém o calor. Passou dessa camada, nós temos a mesosfera, que é uma camada de baixa densidade, onde as temperaturas elas são baixas, podendo chegar a menos de 90 Celsius. A atmosfera ou ionosfera, que tem 690 quilômetros, onde nós temos uma grande presença de íons, elas conseguem refletir as ondas de radiofrequência. Nessa região é rarefeito, as temperaturas são altíssimas, e nós temos aí o escudo atmosférico. Lembram que a gente
lá atrás, com o valor da atmosfera. Uma das utilidades serventias da atmosfera era nos proteger com o encontro, o choque de corpos celestes, de rochas, que são os meteoritos. E a última camada que nós temos, a camada chamada exosfera, é a composição dela de hélio e hidrogênio, está lá a 590 km de altitude, e as temperaturas nessa região podem ultrapassar 1000 Celsius. Então, veja essas camadas, a gente tem que se atentar à troposfera, porque todos os fenômenos, todas as ações climáticas que a gente vai estudar agora, todas elas estão dentro da esfera. Quando a gente fala de tempo, é comum as pessoas usarem conceitos, às vezes errados. Por exemplo, hoje o tempo está chuvoso. Ótimo. Conceito correto de tempo, porque a gente fala dele. Mas muitas vezes vão ficar assistindo filme, pode um conceito errado de clima, e a gente vai entender por quê. Da atmosfera. É a ação da atmosfera naquele momento. Por exemplo, o frio, o tempo chuvoso. A ação da atmosfera em um determinado momento é chamado de tempo. Veja que esse tempo ele vai tempo. E começa a estar frio, depois quente, frio, enfim. Tempo é a condição momentânea da atmosfera. Vai fazer calor, não vai, etc. Está em sol, e aí porque o tempo está friozinho, o tempo está quente. É bom para que o sol chuvoso, seco e assim por diante. Isso é na atmosfera. Quando a gente fala, a gente está falando de adulto, de uma ação geral, é a sucessão de tempos. Vendo diariamente, mensalmente, como é que aquele tempo se comporta. E aí o homem pensa, nossa, de janeiro a abril nós temos um período, a setembro nós temos um período, de outubro a dezembro nós temos um período seco. Características gerais que o homem observou que se durante 30 anos é chamado de clima. Então, o clima de uma região é determinado porque o homem observou durante 30 anos as sucessões de tempo. É uma sucessão habitual dos tempos, equivale a um geral da condição da atmosfera. Tempo, a condição hoje, nesse momento, o que é que está acontecendo na atmosfera? A característica geral da atmosfera foi estudada em 30 anos, aí nós chamamos. É por isso que a gente fala sobre os tipos climáticos. Qual a característica inicial? Ele é um clima quente e úmido. Por quê? Porque durante 30 anos foi observado as variações que durante o ano, e ele é que permanece durante todo o ano com temperatura de umidade elevada. Então é isso. Tá? São conceitos que você tem em mente. Deixe o que é tempo e o que é. Okay? Vamos lá. Quando a gente fala sobre clima, a gente tem que o clima ele é formado por elementos. O que são elementos do clima?
que em qualquer lugar, dentro em qualquer região, eu vou encontrar um tipo climático. Dentro desse tipo climático, eu vou encontrar elementos que compõem esse clima. Por exemplo, a temperatura é um elemento. O que é a temperatura? É o calor presente na atmosfera. Quanto mais calor, maior a temperatura. Quanto menor a temperatura. Qualquer lugar que a gente vá, no deserto do Saara, no Ártico, na Antártida, no Japão, no lugar que a gente vá, a temperatura vai estar presente. O que é que vai modificar a quantidade de temperatura lá? E fazer com que essa temperatura seja mais à frente, entender, falar sobre os fatores climáticos. E aí, é importante a gente lembrar da amplitude de terra. O que é isso? Diferente entre a temperatura e a temperatura mínima. Como assim? Chovendo, não vai ver. Normalmente o cara fala máxima, a temperatura é 30, mínima. Essa diferença mínima nós chamamos de amplitude. E é importante porque daqui a pouco a gente vai falar sobre fator climático. Falar sobre fator climático, a gente vai entender a amplitude térmica. Outro elemento, a umidade do ar. O que é a umidade do ar? A quantidade de vapor de água que na e com esse vapor de água vermelha. Coloquei para vocês justamente para mostrar esse vapor de água vermelha. O ciclo do aumentar a água pelo meio, a água evapora, o calor, o sol, a região, as plantas suam e as plantas, essa água evapora do calor, e aí toda essa água vapor de água e vai para a atmosfera, vai para as ela vai ou para gelo, depressão de temperatura, essa água volta, ela infiltra, ela ou ela vai chegando para os lagos, os lençóis freáticos, a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E o outro elemento que compõe a atmosfera é a força exercida que o ar faz sobre a nossa cabeça, sobre a pressão. Ela é alterada principalmente pela temperatura. Uma região mais São Paulo, uma região a nível do mar, uma região de Santos. Porque a coluna de ar sobre Santos é maior do que sobre São Paulo. A pressão atmosférica em Santos é maior que a pressão atmosférica. Vejam só, pressão, umidade e temperatura, elementos que compõem o clima. Nós teremos três elementos. O que vai fazer diferença é a organização desses elementos. Pagos. Menor temperatura, maior pressão, maior umidade, menor. Eles vão. Como é que a forma que vai fazer com que os tipos climáticos também se modifiquem. E faz com que esses elementos climáticos se modifiquem. Os fatores climáticos. Só que essa aula de fator climático a gente vai ficar para a próxima semana. Então a gente falou sobre climatologia, a gente falou sobre a atmosfera e sua importância, falamos sobre atmosfera, conceito e falamos também sobre os efeitos do clima. Na aula a gente vai falar sobre os climáticos, que são aqueles que têm a capacidade de modificar do clima e, consequentemente, do clima. Beleza? Bom estar com vocês. Espero. Anotem as dúvidas de vocês para que nas nossas próximas aulas a gente possa fazer resolução de questões.
as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço, Fundações Geográficas.